Ô, Saravalli, até interessante esse ponto, né? Porque já são 7 dias de saída de estrangeiro e o que, como você disse, o que sustentou a alta da Bolsa no primeiro semestre talvez é o que vai sustentar a queda. E a gente já via, inclusive, alguns gestores, até uns dias atrás, falando, não, mas eu imagino que vai continuar, eu imagino que o fluxo vai seguir. Se efetivamente, né, a gente começar a ver saídas mais consistentes e até maiores de recursos estrangeiros, até mesmo as grandes empresas, aquelas que sustentam o Ibovespa, que tem, né, que o fluxo vem primeiro para elas, essas empresas vão começar a ser retiradas. E um segundo ponto, uma segunda derivada disso, os fundos e as gestoras brasileiras que estavam mais cautelosas e não pegaram a subida no primeiro semestre, começaram a se expor um pouco mais nesse começo do segundo semestre, vão pegar a volta e aí, se expondo, pegam a volta. Isso pode ser preocupante para o ambiente de mercado do país também? Começando de trás para frente, né? Esse movimento de fundos tem sido bastante crítico e bastante particular, né? Se a gente olhar, por exemplo, os fundos multimercados, historicamente, nos últimos 2 anos, numa grande média, eles não têm apresentado uma boa performance. Se a gente olhar para os fundos de ações, tem alguns com ótimas performances, mas eles continuam tendo resgates, ou seja, os investidores, principalmente pessoas físicas, continuam resgatando. E até semana passada eu tive num almoço com um ex-diretor do Banco Central, de política monetária, né? Ele também faz gestão muito mais ligado a crédito. Eu falei, Marco, não tem muito o que fazer no Brasil. Agora, nesse cenário, é procurar liquidez, procurar previsibilidade. E onde a gente encontra isso? No CDI, o famoso CDI. Né? Ou seja, sendo um investidor, não estou nem falando de bolsa, estou falando de que o investidor de multimercado ele está preferindo procurar previsibilidade, né? Talvez, lógico, em outros ativos incentivados especificamente, mas não trocar de indexador, nem procurar oportunidades da inflação em pré-fixado. Eu, particularmente, acredito que a gente tem uma belíssima oportunidade no pré-fixado, mas você tem que acreditar em possíveis cenários. A inflação vai convergir mais perto do centro da meta, a gente vai ter uma Selic menor, a curva vai fechar no ano que vem e a gente vai ganhar muito dinheiro pré-fixado. Beleza, esse é um cenário, mas para quem é otimista, será que vai acontecer? Qual a probabilidade desse cenário acontecer? Né? E no curto prazo, está cada vez mais difícil, diminuiu um pouco dessa probabilidade. Então é melhor correr para a renda fixa. O que eu vejo é justamente esse movimento. Tanto, principalmente você que é investidor de pessoa física e também os fundos multimercados, eu vou procurar me proteger. Onde que eu me protejo? Lógico, alocações diversificadas no mundo, mas eu protejo também aqui no Brasil no CDI, né? Ou seja, ativos indexados ao CDI para não correr esse risco, essa percepção. Acho que o investidor, né, institucional, ele não vai procurar tomar risco nesse momento. E assim, só para complementar, para terminar aqui, um grande player, que chama-se fundos de pensão, né, eles têm um grande benefício, né, que chama-se marcação na curva. Quando a gente tem uma taxa de juro real de 6, 6,5%, 7, 7,5%, quase 8%, né, ele continua fazendo esse movimento, fazendo essa alocação, tá? Só para passar uma questão técnica aqui, tá? Vamos supor que a meta dele de longo prazo seja uma taxa de juro real, né, de 5,5%, 6%. Pô, se ele tem um ativo lá que ele vai marcar na curva, que ele não precisa se preocupar nos próximos 2, 3, 5 anos, né, até o vencimento desse título, pagando muito mais do que a meta dele, ele já bateu a meta. Então, ele está nesse movimento de redução, né? Inclusive eu conversei com algumas fundações no final do ano passado, falou assim, Marco, esse movimento eu vou continuar fazendo ao longo dos próximos 2 anos. Né? Não depende de política, depende de uma taxa de juro real. Como a gente não tem um ambiente, né, que proporciona a possibilidade dessa taxa de juro real cair, eu vou continuar alocando nessa previsibilidade para ele que faz sentido. Tá? Talvez para nós, pessoas físicas, a gente precisa decidir se a gente quer correr esse risco. Mas para ele, por questões contábeis, né, de marcação na curva, para ele faz sentido. Então, não tem esse comprador. Pelo contrário, só tem vendedor, redução de posição, tá? E isso mudou radicalmente. Até eu falei, fiz algumas provocações aqui, né? Eu falei, pessoal, no primeiro semestre, beleza, a bolsa subiu, muita gente aproveitou, ganhamos dinheiro, mas o que o Brasil fez também de bom? Não, pô, a gente está com uma taxa de juros ainda muito elevada, né? Talvez a pior nos últimos 10, 15 anos do Brasil. A inflação ainda continua bastante alta para nossa meta de inflação. Nossa preocupação fiscal continua muito grande. A gente precisa lembrar também que nós aqui somos brasileiros, nós somos América Latina.
Então, para mudar essa percepção de risco também é muito rápido. Basicamente, para mim, é o que está acontecendo nesse curto prazo. O que eu espero, que eu gostaria de ver, né, é um bom diálogo daqui até o famoso dia 1º de agosto, para a gente acalmar um pouco essa percepção de risco, talvez a gente voltar muito mais para maio, para junho, do que para julho, porque é muito desastroso. A gente fica com muita incerteza, né? Acho que o IOF também trouxe muita incerteza, todos esses ruídos por isso que trazem muita incerteza, e na hora da incerteza você vai para onde? Você vai para o famoso porto seguro, você vai para a previsibilidade. E não é. Dentro da Bolsa a gente tem algumas previsibilidades, né? Ações mais de utilities, boas pagadoras de dividendos, mas o lugar comum aqui é o CDI, né, no Brasil. E é isso que eu tenho escutado de investidor, tanto pessoa física como grandes fundações institucionais. A gente tem visto essa visão, né? Vamos correr para a previsibilidade, que é o que garante aí o sono mais tranquilo, né?